Olá! Estou enviando este relato aos membros do canal do YouTube Dois Mundos Paralelos e aos membros do grupo do Facebook Contos de Terror, Lobisomens, Vampiros e Assombrações. Boa noite, meu nome é Márcia. O que vou relatar aqui é real. Sei que muitas pessoas não acreditam, assim como meus familiares e amigos também não acreditavam quando eu contava. Não vou forçar ninguém a acreditar. O que eu quero realmente é poder desabafar um pouco, dividir com alguém tudo o que passei, passo e ainda sei que passarei. Desde já, eu agradeço pela atenção. Desde pequena, sempre fui uma pessoa na minha, calada, com poucos amigos. Com 7 anos de idade, não compreendia o significado do que era morte ou vida e não conseguia conciliar tal semelhança. Mas, mais para frente, teria que enfrentar outro problema: abusos. Mas, primeiramente, quero e preciso falar do meu avô. Me lembro que era dia 7, dia do meu aniversário. Em casa estavam acontecendo vários preparativos organizados por meu avô. Estavam todos animados, mas mal sabíamos que no lugar de toda aquela felicidade compartilhada, daria espaço à tristeza e dor. Me perdoem por não me lembrar de tantas coisas, de todos os detalhes. Eu acho que o meu cérebro bloqueou um pouco dessa coisa, essa parte dolorosa da minha vida. O pouco que lembro, eu vou relatar aqui para vocês. Buscando no fundo da memória, eu lembro que o meu avô trabalhava de cozinheiro. Esse ano, o carnaval foi em março. Já tinha passado e entramos na quaresma. Meu avô estava trabalhando, fazendo bolinho de bacalhau. Por ser quaresma, os clientes consumiam bastante peixes. Na parte da tarde, meu avô teve um infarto e faleceu, com as mãos cheias de massa. Até no caixão dava para ver resíduos de massa nas unhas e nas mãos dele. A notícia caiu como uma bomba em nossa família. Velamos o seu corpo e logo veio o sepultamento. Após o enterro, eu olhava em volta, todos ali tristes. Eu não sentia essa tristeza porque eu continuava vendo meu avô. A visão era calma, serena, não me causava medo, porque eu simplesmente não entendia o que era morte. Depois de 3 dias, estavam todos à mesa de jantar e eu perguntei para minha avó Maria: Vó, a senhora não vai servir a janta para o vô? Ela me olhou muito brava e disse: Menina, não brinque com isso. Eu, sem ter entendido nada, me calei e no outro dia eu já tinha me esquecido do ocorrido da janta e então eu tornei a perguntar: Vó, e o café do vô? Minha avó, já irritada, disse: Cala a boca, menina! A noite chegou. Minha cama era ao lado, perto da cama dela. Eu me deitei e perguntei: Vó, por que a senhora tirou o travesseiro do vô? Ela deu um grito e disse: Onde está seu avô? Ele está ali, vó, deitado no colo da senhora. Ela se assustou e foi para o quarto ao lado. No dia seguinte, minha avó me chamou e disse que meu avô estava morto e com muita calma me explicou tudo sobre a morte e a vida. E depois dessa conversa com minha avó, parei de ver o meu avô. O início dos abusos. Essa parte é muito complicada e dolorosa na minha vida.
É constrangedor. Minha avó tinha uma amiga que, em seu leito de morte, pediu para cuidar do filho dela. E o detalhe é que ele já tinha 25 anos de idade. E esse homem foi morar dentro da casa de minha avó. Esse homem me violentava e dizia que se eu contasse, ele me matava. Eu nunca contei ao meu avô. Ele morreu sem saber dessa parte da minha vida, de quando esse homem veio morar na casa de minha avó. Ele sempre me comprava doces e mantinha uma certa distância de mim. Nós morávamos em um sobrado. Tinha uma escada para subir que dava acesso aos quartos e tinha um vão parecido com um cômodo pequeno embaixo da escada que minha avó montou uma espécie de quartinho para esse homem dormir. Ele começou a me dizer para pegar o doce que ele guardava e estava embaixo do travesseiro dele. Eu, uma criança, eu me aproximava para pegar os doces e o rapaz passava as mãos no meu corpo. Um dia, minha avó estava lavando roupa lá no quintal. Ele fechou a porta desse quartinho comigo dentro, tirou minha roupa e esfregou seu órgão genital em minhas partes íntimas, mas não teve penetração. Ele olhou em meus olhos e me disse: "Se você contar, sua avó vai te dar uma surra e depois eu te mato, corto seus pedaços, coloco em uma mala e jogo longe onde ninguém vai te encontrar." E eu, com medo, me calava. Daí em diante ele começou a me estuprar de verdade. Ele chegava bêbado, me puxava para dentro daquele maldito quartinho e abusava de mim. Ali eu chorava baixinho, sentia muito medo e ninguém da família percebia. Os meus pais eram separados, minha mãe saía cedo para trabalhar e eu ficava sob os cuidados de minha avó, mas ela estava sempre fazendo o serviço de casa e não prestava atenção no que estava acontecendo. Meu pai, depois da separação, nunca mais foi me visitar. Esses abusos foram dos 7 aos 9 anos de idade e só parou porque esse homem teve cirrose de tanto beber e graças a Deus esse monstro morreu. Ele ficou internado em um hospital, em uma ala separada. Por causa da doença, da cirrose, ele vomitava pedaços do fígado. Um dia, eu já com 9 anos, fui ao hospital com minha irmã para ela visitá-lo. Ele já estava para morrer. Ela me levou junto. Eu olhei de longe e não queria chegar perto. Eu sentia medo. Ele esticou a mão para mim, mas eu me afastei e corri para a porta do quarto do hospital. E quando eu olhei de novo para ele, eu vi uma sombra preta descer em cima dele. Minha irmã e eu voltamos para casa e na parte da tarde recebemos a notícia que ele tinha falecido. E foi feito o enterro, tudo muito rápido, porque estava saindo um mau cheiro terrível do caixão. Passados muitos anos, eu tentei contar para minha mãe sobre os estupros, mas eu travei, não consegui. E quando a noite chegou e eu fui dormir, vi quando este homem chegou perto da cama, se deitou em cima de mim e disse: "Eu disse para você não contar para ninguém, né?" Eu pude sentir o peso dele sobre meu corpo, o cheiro de suor misturado com cheiro de bebida, como eu sentia quando era criança. Eu o empurrei e disse: "Agora eu sou adulta, eu não tenho mais medo de você." E nesta hora, minha mãe chegou, acendeu a luz do quarto e me perguntou o que aconteceu. E eu respondi: "Nada, mãe, tá tudo bem." Em um piscar de olhos, tudo sumiu e nunca mais eu vi esse homem. Eu só coloquei essa parte no relato para me desabafar um pouco. Eu espero que me compreendam. Se passaram 10 anos. Já com os meus 17 anos, numa época de carnaval novamente, Lúcia, namorada do meu primo Mateus, por sentir muitos ciúmes dele,
acabou cometendo suicídio. Eles foram ver o desfile de carnaval, mas a mãe dela não queria que a filha participasse desse tipo de festa. Ela foi buscar sua filha, mas meu primo não quis ir embora e continuou na festa. E ela voltou contrariada para casa com os pais. E chegando lá, tomou 51 comprimidos de Gadernal. Sua mãe a levou ao hospital. Fizeram lavagem estomacal, mas já tinha caído no sangue a substância do comprimido. Ela começou a espumar pela boca, segurou firme a mão de sua mãe, levou ao seu peito e faleceu. Os médicos não puderam fazer mais nada e o meu primo assistia a tudo pelo vidro da UTI. Não era permitido entrar. Ele viu sua namorada morrer nos braços de sua mãe. Passado uma semana, o meu primo desapareceu, todos procurando. Fizeram um boletim de ocorrência e nada. E um dia eu estava no meu quarto e vi quando a Lúcia entrou. Eu a abracei e senti o cheiro, o calor do corpo dela. Ela sorriu e eu disse: "Que saudade!" E nisso perguntei pelo meu primo e ela disse: "Ele está mais perto do que você imagina." Disse isso e sumiu. Foi quando eu voltei a mim e lembrei que ela estava morta, mas eu não contei para ninguém porque as pessoas não acreditavam em mim. E no dia seguinte, 2 meninos foram caçar passarinhos e quando olharam para cima, viram meu primo pendurado, enforcado na árvore perto da casa onde eu morava. Lúcia realmente disse a verdade. Ele estava mais próximo que eu poderia imaginar. Meu primo foi velado e sepultado. E, passado o tempo, eu continuei vendo coisas, pessoas que já partiram. E eu já não sabia mais o que fazer. Sofria calada por medo de contar e ser vista como louca. 2 anos se passaram e em uma tarde, eu já com 19 anos, cheguei do trabalho e eu dormia no quarto junto com minha mãe Irene. Eram umas 6 horas da noite. Minha mãe e minha avó Maria estavam fazendo janta. Eu, cansada do trabalho, deitei para descansar um pouco e disse: "Mãe, depois eu lavo a louça para a senhora. Só vou descansar um pouquinho." Fiquei ali deitada escutando elas mexerem nas panelas. Elas conversavam, davam risadas e eu estava acordada. De repente, eu senti um calor subir pelas minhas pernas e quando eu olhei a barra do meu vestido, estava pegando fogo. Eu levantei e corri para a cozinha e ao passar pelo corredor perto do banheiro, o fogo já estava alto. Eu sentia minhas pernas e o meu rosto queimarem e eu gritando. E minha mãe e minha avó vieram correndo. Minha mãe, com uma tigela cheia de água nas mãos, jogou em mim e o fogo subiu mais ainda. Minha avó me enrolou com a toalha da mesa e nada de apagar. Foi então que a minha mãe teve coragem e arrancou o vestido do meu corpo e jogou no chão. E nesta hora, o fogo se apagou. Foram olhar minhas pernas, meu corpo, meu rosto. Não tinha queimadura nenhuma e o vestido, nem sinal de queimado. Eu não sei explicar o que foi tudo aquilo. Meu irmão Bruno, quando viu o acontecido, não acreditou em nada e me levou ao psicólogo. Chegando lá, o doutor me fez várias perguntas e eu respondi todas. Ele ficou quieto me olhando e disse: "O motivo do fogo é que você pensou fixo em algo e atraiu o fogo." Mas eu perguntei a ele por que não teve queimaduras ou o vestido queimado. O psicólogo então respondeu que simplesmente o fogo era imaginário, algo que a minha imaginação produziu. Então eu perguntei indignada: "Como imaginário se minha mãe e minha avó também viram fogo?"
tanto que tentaram apagar, tentaram me socorrer. Depois disso, ele não me perguntou e não me respondeu mais nada. Somente me passou um comprimido para tomar às 9 da noite e às 9 da manhã. Ou seja, eu dormia dia e noite e a minha vida parou. Eu deixei o trabalho, já não mais saía nem me alimentava direito. E foi assim por muito tempo, até que por conta própria eu parei de tomar o comprimido do sono, como eu chamava. Então eu voltei a viver, a trabalhar. Mudei minha vida, mas continuei vendo coisas, pessoas que já se foram. Só que eu já não falo mais para ninguém. Eu entendo que é difícil acreditar nessas coisas, mas realmente isso tudo aconteceu. Hoje em dia eu ainda vejo, mas não com tanta frequência de antigamente. Mas tem coisas que eu ainda vejo. Agora mesmo estou sentada na beira da cama, pensando aqui e esperando. Quem será o próximo cadáver que se apresentará para mim neste final de quaresma que se aproxima? Boa noite a todos.